Salve, salve nação, Fernando do canal Sintoniza Fla. Galera, já vou chegando aqui com o vídeo e pedindo para você deixar o like, se inscrever no nosso canal aqui, que é muito importante para o YouTube poder estar entregando nosso conteúdo aí, galera. Galera, você já deve ter visto aí essa nota que o Pedro soltou, que queira ou não queira, essa nota esclarece um pouco, pelo menos para mim, eu fiquei meio não na dúvida, mas eu fiquei quando o Felipe Luiz fala, ele solta uma fala lá, eu não tenho nada a ver com o problema que o Pedro tem com a diretoria. Eu confesso que eu fiquei confuso, porque até então eu não sabia que o Pedro estava tendo um conflito com a diretoria. Aí saiu algumas conversas aí de outras pessoas que seria por causa da renovação de contrato e tal, mas assim, eu não botei muita fé nessa informação. E pelo que está escrito aqui na nota do Pedro, realmente não tem nada a ver aí com renovação, nada a ver. Quando o Felipe Luiz citou aí problema com a diretoria, nada mais é, galera, que aquele vazamento de imagens, tá? Parece uma coisa meio óbvia, mas realmente, assim, eu fiquei meio surpreso com isso, porque eu não sabia que o Pedro estava tendo um conflito com a diretoria. Lógico, eu sabia desse negócio desse vazamento de imagens aí, mas nada de que tinha dado conflito. Eu sabia que tinha gerado um clima ali e tal. Mas enfim, galera, o Pedro soltando essa nota, realmente a gente consegue entender também o lado do Pedro. Assim, eu ainda continuo com a minha opinião. Eu acho que o Felipe Luiz foi bem. Eu acho que ele, como um líder, a única coisa assim que depois você analisando, ele usou algumas palavras duras ali, né, para falar sobre o Pedro. Eu acho que excedeu um pouquinho, poderia ter dado uma segurada, né? Não podia ter, quem sabe, citado tanta coisa assim. Depois puxasse a orelha do Pedro ali em off, né? Mas não em público. Mas ainda assim, galera, minha opinião é que o Felipe Luiz, como líder, ele deve comandar o barco, galera. Ele que comanda o barco, entendeu? E até para servir exemplo para outros jogadores do próprio elenco, tá? Que só com nome, só com passado, só com história, não vai ser titular, não vai jogar. O cara vai ter que provar no dia a dia que ele é merecedor de entrar em campo e ser um titular absoluto do Flamengo. Dito isso, galera, vamos para a nota então. Eu deixei a nota aqui para vocês acompanhar também, que eu acho que fica mais fácil para o entendimento, tá? Então, uma vez esclarecendo, internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, cara, esse membro e ninguém sabe quem é, sabe? Mas um membro lá da comissão, lá um membro lá, soltou esses prints aí, tá? Do departamento de futebol do clube, ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história do clube. Eu esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento. Aí eu acho que tem um erro do Pedro. Eu acho que ele não poderia ter misturado. Ele, como atleta, ele deveria, assim, atleta, assim, ó. E o Pedro é um jogador experiente. Ele se sentiu desconfortável. Cara, primeira atitude dele, se reúne com a diretoria. Chama lá os caras, ó, não tô legal, não achei bacana vocês ter feito isso, eu acho que extrapolou, não pode acontecer, entendeu? Mas agora você começar a fazer corpo mole, segundo o próprio Felipe Luiz, uns tons de deboche no treino, isso daí, acho que esse foi o problema. Extrapolou demais, entendeu? Extrapolou demais. Vamos continuar ali, galera. De fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. Então, o Pedro já tinha esse entendimento. Ele já tinha, o Felipe Luiz já deveria ter falado para ele isso, tá? Que ele não ia jogar e tal. Então, assim, ó, na nota do Pedro ele deixa claro isso, deixa claro. Continuando, a explicação para não estar relacionado era simples e clara.
mas a maneira em que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aí foi diretamente uma cutucada no Felipe Luiz. Cara, eu não sei como é que vai ficar o clima, porque pouco tempo atrás aí, queira ou não queira, o Felipe Luiz era companheiro dele de campo, não era técnico, né? Era um companheiro de campo. E, cara, como que vai ficar esse clima agora? Eu acho assim que realmente o Pedro, aqui a princípio não tem. Tem que ele conversou com os companheiros, mas não tem pedido de desculpa, nada. Eu acho que vai ter que, não digo um pedido de desculpa, mas vai ter que ter uma conversa entre Felipe Luiz e Pedro para poder dar uma acalmada no ambiente, né, galera? Eu acho que não vai ter clima aí pro Pedro desempenhar. Às vezes, sabe aquele dia que o cara realmente não tá pro jogo? Nem é questão de corpo mole, o cara não tá pro jogo. Aí, sabe, vai começar a torcida, pegar no pé. Um dia que às vezes o cara tá lá dedicado, mas aquele dia que não tá dando nada certo. Vai vir essa fala aí. Vai vir à tona essa fala aí. Ah, o cara deve estar fazendo corpo mole, entendeu? Então acho que vai ter que ter uma conversa boa aí, Felipe Luiz e Pedro, se é que o Pedro vai continuar no Flamengo. Eu, sinceramente, galera, eu torço. Eu torço pro Pedro, que o Pedro se recupere, volte a jogar bola. Porque o Pedro no auge, o Pedro jogando bola, ele é goleador. Ele é matador, ele é goleador. Não vamos aqui esperar, galera, o Pedro voltar lá na área de trás e dar carrinho. Eu queria que ele fizesse isso, queria mesmo. Mas assim, ele fazendo gol, tá ótimo. O problema é que nessas últimas atuações do Pedro, nem gol, galera. Nem gol ele tá fazendo, entendeu? É nítido, assim, falta de ritmo de jogo, questão física, parece que ele tá bem atrás dos demais, entendeu? Aí começa a ficar complicado mesmo. Mas enfim, termina aqui então. Aos meus companheiros, todo o esclarecimento e foi conversado internamente. Então ele conversou com os companheiros, não tem, como eu falei, pedido de desculpa aqui. E daí ele finaliza assim, já meio que agradando a torcida, né? Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Galera, então essa aí é a nota do Pedro. Eu acho assim que ele foi bem, eu acho que ele não poderia ter deixado isso pra lá. Ah, o Felipe Luiz já falou, eu vou sair pela porta dos fundos do Flamengo e acabou. Não, eu acho que ele deveria dar mesmo uma satisfação, ele tinha que expor a parte dele, porque o que acontece? Quando o Felipe Luiz falou, eu acreditei na hora. E o Pedro confirmou aqui, galera. Não é que o Felipe Luiz mentiu. Ele confirmou tudo que o Felipe Luiz falou. Ele confirmou. O que pegou um pouco pesado e foi o tom que o Felipe Luiz falou. Que ele acha que foi falta de respeito, tá? Expor ele dessa maneira. Questão de números de GPS e tipo assim, deboche, beirou o ridículo. Essas falas, entendeu? Essas falas aí queira ou não queira, tem um pouco de desrespeito, né, galera? Mas assim, como eu falei, eu não sei qual que é o nível de amizade entre Pedro e Felipe Luiz. Nível de amizade, não tô falando profissionalmente. Amizade, tá? Eu acho assim que se além de profissionais os dois são amigos, eu acho que eles vão se entender fácil, tá? Porque na minha opinião, amigo é aquele que chama atenção, aquele que mostra que você tá errado, não aquele que fica passando a mão na tua cabeça. Você tá fazendo errado, o cara, sabe, fala que você tá certo, tem que ser assim. Não, esse não é teu amigo, cara. Esse quer te dar um tombo, isso sim, entendeu? Então, na minha opinião, eu acho assim, se eles são amigos, eles vão se acertar, e eu acho assim, o Pedro no auge pode ajudar muito o Flamengo, muito. Pode ajudar muito o Flamengo, mas como o Felipe Luiz falou, ele precisa querer mais do que o técnico. Beleza, galera? Então essa é a nota. Eu deixei um pouco também a minha opinião, tentei interpretar um pouco esse texto também com a minha visão aqui. Pode ser que outras pessoas leiam e interpretem de outra maneira, mas essa foi a minha maneira de interpretar aí. Beleza, galera? Você que ficou até o final, dá essa força, deixa o like, se inscreva no canal e venha fazer parte aí. Sintoniza Fla, tamo junto. E quarta-feira, galera, quarta-feira tem Mengão. Vamos lá pra Vila Belmiro. E é o Santos agora o próximo adversário. Beleza? Vamos fazer um vídeo aí. Mais além, a gente faz um vídeo aí sobre esse jogo. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Fui!